Em primeiro lugar, a conjuntura educacional que nós atravessamos nessa quadra histórica, sumamente nova em termos qualitativos, ela não se explica sem que antes nós tenhamos uma mínima compreensão acerca dos elementos que animam a política institucional brasileira, conjugados com elementos estruturantes da nossa própria cultura política. De igual forma, nós não podemos compreendê-los também sem levar em consideração importantes aspectos da conjuntura internacional. Sobretudo, num momento fundamental dos ciclos de acumulação capitalistas, desde o pós-Segunda Guerra, sob a égide da hegemonia norte-americana nas relações internacionais, que é de crise não intersticial do capitalismo, mas uma crise estrutural, é assim que eu a avalio, não é, junto de uma determinada tradição nas ciências sociais, que é das teorias de sistema-mundo, pelo menos deflagrada desde o início dos anos 1970, não é, com os seus sentidos mais claros dados em 1973, com a crise internacional do petróleo, a partir de então, crises intersticiais seguidas de relativos períodos de estagnação das taxas, da queda das taxas de lucro, mas que não chegam a recompor em níveis médios as taxas anteriores. Então, nós temos nessa intersticialidade, desde o início dos anos 70, crises depois, no início da década de 80, a crise dos tigres asiáticos, do início ao final dos anos 1990, e nessa ladeira histórica desenvolvida pelo capitalismo nesse atual ciclo de acumulação, em 2008, ela se acentua na forma da crise dos subprimes. Eu quero recordar aqui uma sentença que provém do marxismo clássico, que é de que as crises econômicas, sobretudo aquelas estruturais, elas viabilizam os cercos políticos. Isso nos ajuda a compreender, de igual forma, porque nos anos 1930, as crises econômicas foram tão alvissareiras para a ascensão dos fascismos, quanto no final da primeira década do novo milênio, não é, a crise internacional do capitalismo vem viabilizando o fenômeno do recrudescimento do autoritarismo político no mundo. Não é? Sobretudo, um significado notável dessa curva acentuada na ladeira histórica do capitalismo sob a égide da hegemonia norte-americana, em formas muito assemelhadas às dos fascismos dos anos 1930. Não é? Tanto é que para nós resulta um primeiro desafio, que é o da caracterização dessas forças políticas em algumas realidades já convertidas em regimes. Eu me refiro aqui aos fenômenos, pelo menos, encarnados pela Liga do Norte, na Itália, de Matteo Salvini, do Partido pela Liberdade, na Holanda, da Alternativa para a Alemanha, na realidade alemã, sucedendo a NPD, não é, de inspiração claramente neonazista. Tanto é que duas lideranças da NPD já chegaram a responder criminalmente por isso, Peter Marx e Jürgen Gansel, salvo engano, eleitos deputados da Saxônia em 2002, se eu não estiver enganado, e com intrínsecas ligações à NPD com a Frente Nacional Francesa dos Le Pen, que é preciso lembrar, chegou ao segundo turno das eleições francesas 2 vezes, fazendo o mundo prender a respiração. Nesses casos em específico, esta ultradireita, ultranacionalista, ela serviu de bode na sala para o neoliberalismo. Não é? A França é um exemplo emblemático disso, porque no espectro político, o discurso neoliberal frente à direita ultra-radical soou coerente, incluso para a classe trabalhadora, que é quem mais tem a perder com a implementação das agendas neoliberais.
E nos recordemos também que o neoliberalismo ele não é monopólio das direitas políticas, como no início dos anos 1980 anunciara a doutrina política sob os auspícios de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, não é? Desde pelo menos o governo de François Mitterrand na França, nós podemos falar firmemente de um neoliberalismo de esquerda, não é? Ou seja, implementado no anverso dos interesses das classes trabalhadoras, não é? Para o desmonte de direitos por governos ditos progressistas. Importa recordar também que a América Latina sangrou esta experiência com os governos. Eu sei que nós temos diferenças de caracterização entre as distintas forças políticas que aqui estão presentes, né? Mas é salutar discuti-las, né? Então já peço desculpas por ter que me ausentar provavelmente antes do debate, porque eu vou provocar isso aí, né? Bem conveniente para mim, né? Para dizer que a América Latina sangrou experiências de conciliação de classe, né? De governos de frente progressista, que se mostraram firmemente empenhados em implementar agendas do neoliberalismo pela esquerda, não é? Por quão contraditório isto seja, na minha perspectiva, não é? Bom, acontece que em algumas realidades o bode na sala venceu, não é? Eu posso dizê-lo, ao menos da realidade norte-americana, com Donald Trump representando o Partido Republicano, sendo guindado ao poder, né, com um discurso notadamente misógino, sexista, homofóbico, racista e anti-imigração, não é? Mesmos caracteres das forças políticas que eu já aqui nominei: Frente Nacional Francesa, Liga do Norte, Alternativa para a Alemanha, NPD e ALTRI, não é? A vitória de Bolsonaro, né, na complexa processualidade política brasileira, que passa por um golpe jurídico-parlamentar no ano de 1916, que muda qualitativamente os nossos processos políticos, na medida em que, em termos rupturais, pretende a própria mudança da estrutura orçamentária do Estado brasileiro, não é? Isso para dizer que nós, na educação, já vínhamos sangrando cortes e contingenciamentos bastante graves. O MEC, desde 2015, pelo menos, é a terceira pasta mais atingida por estas tesouras. É preciso recordar que em 2015, quando nós estávamos à frente, eu digo o ANDE, Sindicato Nacional e outras forças políticas, da maior greve das universidades federais dos últimos anos, nós fomos surpreendidos não apenas com o silêncio do governo na nula vontade política de negociar com o movimento docente, mas pelo plano Levi Calheiros, que agravou ainda mais a nossa situação, não é? Recordemos-nos disso. Mas o golpe de 2016, ele apresenta uma nova realidade política, em termos rupturais, agravada com a chegada desta ultradireita ao poder. Que, no meu entendimento, é preciso sublinhar, não era interesse direto do próprio neoliberalismo. Para a implementação de suas agendas, é indubitável que o olavo bolsonarismo, que não é a totalidade deste desgoverno, não é? Constitui o agente menos capaz de implementar as próprias reformas desejadas pelo capital. E não é abstração aqui. Assume forma concreta do rentismo, setor especulativo do capital financeiro, não é? Numa etapa intensificada de imperialismo. Já vou tratar um pouco dessas caracterizações mais adiante, se houver tempo para isso. Então, para localizar adequadamente esta quadra histórica no contexto das crises estruturais do capitalismo, neste ciclo de acumulação que vem se encerrando na antessala de um caos sistêmico, ou seja, de uma crise estrutural de dimensões tão catastróficas quanto aquela de 1929. Não é? Em verdade, para quem, como eu, compartilha do ofício de historiador, não é? Observando o tempo da longa duração de que dizia Fernand Braudel, não é? Ou melhor, parafraseando
um autor importantíssimo que precisa ser relido urgentemente, o italiano Antonio Gramsci, nos seus textos carcerários, nós estamos naquele momento que é o dito claro escuro, ou seja, em que as velhas estruturas, as estruturas do velho mundo, ainda não se decompuseram na sua totalidade e o novo tarda a surgir. É nesse claro escuro que despontam os monstros, e os monstros de que ele dizia eram os do fascismo e do nazifascismo, que lhe ceifaram a vida, incluso. Para nós, a forma assumida nesse claro escuro é a do recrudescimento do autoritarismo político, e eu não ouso dizer onda conservadora, expressão que para mim não faz o menor sentido, e não faz o menor sentido para o movimento negro, para o movimento LGBT, para as mulheres em luta. Não é? Movimentos para os quais o conservadorismo político e o conservadorismo na cultura política brasileira são elementos fundantes, estruturantes da nossa cultura política, e não fenômenos que passarão, não é? Tal qual uma onda que as areias da praia se derramam e logo depois se desfazem. A nossa luta é de longa duração por uma contracultura que é da emancipação de todos aqueles subalternizados na ordem presente do capital. Coerência que explica os fenômenos do patriarcado, por exemplo, não é? Que explicam, a partir daí, homofobia, sexismo, não é? E outros males, não apenas do tempo presente, mas que constituem, como eu insisto em repetir, as próprias estruturas fundantes da nossa cultura política. Pois bem, eu vou tentar um exercício, oxalá eu consiga, nós na história chamamos de hermenêutica histórica, né? A partir da parte, tentar a caracterização do todo. E a parte que eu escolhi aqui trabalhar, o programa que eu já anunciei ontem nas minhas saudações iniciais, que o Ministério da Educação chamou de Futurice, não é? E que para nós claramente merece a chancela de Faturice, não é? Para lidar com as universidades federais, institutos federais e cefetes, mas como laboratórios de experimento para a educação pública como um todo. É um projeto, não é? Agora, de Estado, não é? Alcançando esta condição, vocalizando os interesses do capital. Então, por isso é importante, de abstração, concebê-lo como forma concreta, não é? Bom, isso para dizer que o tal Futurice, é o programa que eu pretendo aqui apresentar, minimamente, a partir dele tentar entender os sentidos e significados das políticas implementadas por este desgoverno e a quem elas servem, a que propósitos servem, pretende, não é exagero dizê-lo, a própria extinção da educação pública federal. Não é? A partir daí, da educação pública como um todo, que nos estados vem sendo também duramente atacada. Nós acabamos de atravessar uma greve bastante problemática no estado da Bahia, onde o governo Rui Costa, além de cortar ponto de professores, não é, moveu a truculência, a selvageria, a brutalidade policial contra trabalhadores e trabalhadoras da educação. Agora, no Paraná, o nosso desafio é também travado em termos de uma greve bastante problemática para esta quadra histórica, não é? Mas já se anuncia, nos termos deste Futurice, uma greve geral da educação em nível nacional. Não é? Então, esse programa que foi anunciado no dia 17 de julho pelo Ministério da Educação, não é? Tirado da gaveta, ele já tem longa data de elaboração, disso nós não temos a menor dúvida, não é? Pretende, conforme eu disse, o fim do caráter público das universidades, institutos federais e cefetes, ainda que o governo tenha recuado, ao menos por hora, não é, do propósito do fim da gratuidade imediata no ensino de graduação, já tendo logrado fazer no ensino de pós-graduação, nesse momento, atingindo os cursos lato sensu e colocando na perspectiva imediata já fazê-lo nos cursos stricto sensu, não é? Fere os princípios historicamente constituídos, conquistados e que sustentam esse caráter público, não é? E que são referências para
fazer do ensino e da pesquisa e da extensão na sociedade, ou seja, de uma universidade socialmente referenciada, o que é uma pré-condição para que ela tente uma condição minimamente democrática, se bem que as quimeras da democracia burguesa não são, para nós, cantos de sereia, como para muitos são. Não é? Nós entendemos a necessidade de uma universidade fundamentalmente popular, não é? Que avance para além dessa concepção restritiva de democracia burguesa, conforme eu disse, não é? Se caracteriza mais pela exclusão do que pela inclusão na nossa institucionalidade política. Este projeto ele tem ao menos 2 pilares, segundo os estudos que nós já realizamos no Andes. A dita autonomia financeira, que é uma retórica que se diz legitimada pelo princípio constitucional da autonomia universitária, mas é um uso desse princípio constitucional dado por mera conveniência, não é? Porque é a partir daí, dizendo estar defendendo a autonomia financeira, que vai se pretender, não é, arremessar um patrimônio da sociedade, que são as universidades, não é, em direção ao mercado. Mas práticas bastante autoritárias de intervenção na estrutura administrativa das nossas instituições, o que fere de morte exatamente o princípio da autonomia universitária, o que não é nenhuma esquizofrenia, defender o princípio e atacá-lo ao mesmo tempo, senão o flagrante uso por conveniência deste princípio, não é? Bom, passemos a tratar de início da dita autonomia financeira, não é? Ela começa com severos cortes e contingenciamentos que chegam de 30% a 50%, a depender das instituições, no momento em que o atual ministro da Educação, não é, anuncia os cortes como retaliação a universidades, como ambientes, segundo ele, de balbúrdia e gente pelada. Não é? Que, particularmente, eu nunca vi durante toda a minha trajetória de formação. Não é? Sobretudo num período de frio, como o de São Paulo, acho que seria pouco aconselhável, inclusive nos nossos ambientes pouco climatizados, não é? Práticas como ditas. Inclusive o ministro, que deu aula, se é que eu posso caracterizar o fazer dele desta forma, na mesma unidade acadêmica em que eu leciono. Não é? Também, estranhamente, nunca percebi gente pelada naqueles ambientes. Não é? Nem ele. Então, veja, bom, não quero nem avançar para questões mais psicanalíticas, que podem referir a alguns recalcamentos e restrições, não é? Mas eu quero seguir adiante, mantendo o nível da minha exposição minimamente. Aos cortes e contingenciamentos, não é, se propõe agora a instituição da captação de recursos junto ao setor privado. Algo que já estava, camaradas, algo que já estava no novo marco regulatório de ciência e tecnologia, que o antes foi contra, do início ao fim, não é? Encampado, sobretudo pela SBPC, ok? E que já, enfim, foi muito bem-vindo para docentes que já, à revelia das nossas normas e leis, realizavam tais práticas. Bom, a captação ela deveria se dar, segundo esse projeto, em relação a fundos de investimento, parcerias público-privadas, privatização do patrimônio imobiliário das universidades e gestão dos seus fazeres por meio de organizações sociais. Vejam, que contratariam professores e servidores não é? E técnicos administrativos em educação, sem concurso público de provas e títulos, em regime seletista, sem estabilidade funcional, portanto, não é? A revelia dos nossos planos de carreira. Não é? Ou seja, numa tacada só, decompondo muitas das nossas conquistas históricas. Para que se tenha ideia da gravidade do projeto, orçamento de manutenção e investimento das instituições federais de ensino seriam desvinculados da União. E seria a União, desta feita, substituída pelo financiamento privado, que estaria, por sua vez, sob os auspícios de um fundo
de direito privado, administrado, por sua vez, por instituição financeira em regime de cotas. Portanto, nós temos aí a entrega de um direito social, de um dever do Estado, não é, aos agentes diretos do capital, sem mais intermediários. Me refiro à institucionalidade do Estado burguês, não é, que, enfim, costumeiramente media essas relações. E é importante adentrar numa seara aqui, que é a da confusão na nossa cultura política brasileira e, a partir dela, na nossa institucionalidade, entre público e privado. Retomar um pouco o debate protagonizado, entre outros, pelo Roberto Schwartz, numa obra publicada em 1977, Ao Vencedor as Batatas, e um capítulo específico desse texto canônico, não é? As ideias fora de lugar. Não é? Ou seja, a importação do ideário liberal para uma paisagem fundamentalmente oligárquica, que sequer burguesias nacionais havia consolidado. Não é? Também outro texto importante se recuperar nessa conjuntura, para que se compreenda como a nossa cultura política vai infiltrando a nossa institucionalidade, insta nos conceitos de clientelismo e favoritismo como traços indeléveis, repito, da nossa cultura política brasileira, na obra do professor Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Não é? Essa díade público e privado, que para nós resulta numa confusão bastante notável, é também a díade entre política e gestão. Ou seja, recuperando o sentido mesmo aristotélico de política, como a ação que tem por objetivo a consecução do bem comum, não é? Contraposta à gestão como prática característica do setor privado, não é? Na busca pela consecução dos lucros de seus acionistas. Não é? É também a díade entre direitos e privilégios, recuperando, por exemplo, as aulas de Teoria Geral do Estado, ministradas pelo professor Dalmo de Abreu Dalari, não é? Que afirma a consecução de direitos quando, por meio das estruturas políticas, elas têm o escopo de a todos alcançar. E aí não basta nós termos cidadãos de papel, não é? Aqueles dados na letra da lei. É preciso que ela se converta em prática social, do contrário, não há direitos a privilégios. O que nós estamos afirmando aqui, não é que nós temos não apenas uma complexa processualidade histórica que nos afirma uma sociedade de privilégios, como agora eles são institucionalizados, não é? Na estrutura formal da nossa administração pública. Por fim, retomando as lições do professor Milton Santos, quando definiu o processo de mundialização do capital por uma outra globalização, essa díade é também a da cidadania, como possibilidade do gozo de direitos, não é? E a sua nulidade, para afirmar, repetindo, numa fala que fez o professor Milton Santos, quando recebeu a Láurea da Faculdade de Filosofia, a Láurea Maior da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nunca houve cidadãos no Brasil. Não é? Então, eu acho que é uma boa forma de se compreender o que está em jogo, não é? Quando se submete o interesse público aos interesses do capital. É a própria negação da política em seus princípios mais fundamentais, sobretudo porque as agendas da pesquisa científica na realidade brasileira, é importante afirmar, a consecução da pesquisa científica é feita 95% dela em universidades públicas no Brasil, aos interesses diretos do capital. Servis, portanto, esses fazeres às oligarquias econômicas, que é importante caracterizá-las, não é? Estão completamente desencarnadas dos problemas sociais, descompromissadas com a realidade dos subalternos na divisão do trabalho social e voltadas à manutenção das desigualdades a partir dos seus interesses de classe,
não é? Então, faz muito sentido, conforme eu já havia recordado na minha fala de ontem, casa, não por acaso, com as diretrizes do Banco Mundial para a educação no Brasil. Né? Ou seja, na periferia do sistema mundo capitalista. O desenvolvimento de habilidades técnicas para a reprodução dos fazeres que são concebidos noutros centros epistêmicos, não é? De produção de conhecimento. Né? Então, em nome do desenvolvimento econômico, nós vamos ter, e já estamos experienciando, não é? Uma pilhagem ainda maior de recursos naturais, a redução das ciências à técnica, ou seja, a técnica desacompanhada da capacidade de reflexão crítica sobre o que braços fazem, não é? A incapacidade de pensar os fazeres que reafirmam a ordem vigente do capital. Não é? E no momento em que é preciso superar suas práticas, que é o de crise estrutural, não é? Para que se encontrem as saídas por fora da institucionalidade burguesa. Não é? Porque nós estamos completamente capturados pela sua lógica. Não é? Inclusive as esquerdas, né, que estão defendendo, enfim, aquilo que há muito pouco tempo atrás nós, com todo fervor, atacávamos. A desvinculação dos labores científicos com a realidade dos despossuídos e dos desmarginalizados nos interesses do capital. Eu vou concluir, porque eu sei que me resta pouco tempo, tentando dar forma concreta a isso que não deve ser concebido como abstração, não é? O capital, conforme eu disse. Né? Há uma longeva tradição debruçada sobre esses sentidos. Não é? Em primeiro lugar, é importante identificar aqui o setor especulativo do capital financeiro, o rentismo, não é? Entre grandes bancos, conglomerados econômicos, megacorporações transnacionais, não é? Responsáveis pela desterritorialização do capital, fundos de investimento, investidores individuais, sobretudo aqueles que nós podemos carimbar como grandes fortunas, sobretudo como um setor parasitário do desenvolvimento capitalista, porque sequer empregos geram. Nós não podemos nem dizê-los extratores de mais-valia a partir da força de trabalho, porque sequer isso procedem, porque, portanto, não apenas não contribuem para que a espiral de consumo e de desenvolvimento desigual e combinado, como nos dizia o Leon Trotsky, não é? Siga tendo seu livre curso, como desempregam força de trabalho no mundo da produção, né? Acentuando aquilo que o Marx e o Engels haviam identificado como tendência geral à queda das taxas de lucro, não é? Foram elaborados subsequentemente como teorias do subconsumo, pedra de toque das teorias do imperialismo, não é? De uma tradição que vai de Rudolf Hilferding, passa por Rosa Luxemburgo, Mikhail Bukharin, não é? E encontra, na minha leitura, ninguém precisa concordar, não é? O seu momento culminante de elaboração na forma leninista, publicada em 1916, Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Não é? Então, dessas formas concretas, não é? Nós temos grupos que não geram emprego, se valem da especulação financeira para a reprodução do capital, o mais grave, desvinculada do lastro do trabalho humano, ou seja, o capital colocado para reproduzir a si mesmo nessa etapa especulativa, a ponto de nós temos aí, segundo algumas análises mais críticas, 3 vezes volumes de capitais em relação à capacidade de trabalho humano para sua consecução, de onde vem uma fórmula que culmina numa crise estrutural do capitalismo histórico. E parasitam fundos públicos por meio da dívida pública. Então, esse é um outro tema que deve ser tocado aqui nas nossas reflexões. É importante que alguém o faça, não é? Desempregando, por fim, força de trabalho no mundo da produção. Na divisão internacional do trabalho, agora para encerrar, é como nós podemos compreender a aliança entre oligarquias nacionais, também parasitárias, e o imperialismo, que não é abstração. São os monopólios e oligopólios econômicos internacionais, vocalizados pelo poder hegemônico nas relações internacionais dos Estados Unidos. A gente tem os Estados Unidos vocalizando o interesse do capital saudita, por exemplo, porque o capital está desterritorializado. Mas em armas, quem o defende? É a hegemonia em crise. Não é? Para a gente entender a quem serve o governo Bolsonaro, não é? No entreguismo que protagoniza, atentando contra os próprios princípios da soberania nacional
de que faz parte as universidades como patrimônio do povo, não é? Incumbida do desenvolvimento científico e tecnológico, que inclusive as direitas defenderam. As direitas criaram as nossas universidades nacionalistas, e sequer elas conseguem defendê-las hoje, porque estão eclipsadas pelo obscurantismo, pelo fanatismo religioso e por entreguismo ao imperialismo na sua expressão em crise hoje, que é da hegemonia norte-americana. Obrigado a todos e todas, espero que tenha feito o mínimo sentido, apesar de ter sido tolhido um importante conteúdo aqui. Obrigado.